Olá pessoal, meu nome é Gustavo de Oliveira, sou coordenador aqui do Acesso International School e professor de inglês aqui do Acesso Educação. Hoje nós vamos apresentar as questões da ACAF do verão de 2025, na disciplina de inglês. Vamos começar aqui pela número 15, certo? Em que nós vamos analisar alguns pontos do texto e já focar bastante nas alternativas que eles passam aqui. Porque o que nós precisamos saber é o objetivo da questão. Nem sempre precisamos ter o inglês fluente para conseguir entender absolutamente tudo. Então aqui no enunciado eles já passam, Read it and analyze the statements that follow. Então, leia e analise as ideias passadas aqui nas alternativas de 1 a 5. Então, vendo aqui já pelo título, Social Media Pressure and the Need to Be That Girl. Então, a pressão das mídias sociais e a necessidade de uma trend que eles passam, que é de ser aquela menina. Neste caso aqui eles falam bastante do crescimento da cultura de ser uma menina especial, de ter algum tipo de destaque. E ver basicamente como o tipo de pressão que isso passa para essas meninas. Então aqui nós podemos ver várias palavras que são semelhantes ao... Corta ali. Nós podemos ver várias palavras que são semelhantes do português para o inglês, que são aquelas cognatas, que podem nos ajudar a entender isso, certo? Então aqui eles já apresentam, promotes waking up at 5 a.m., drinking green smoothies, and being effortlessly productive. Então, acordar às 5 da manhã, beber smoothies, aquele suco verdes, esse tipo de coisa, e ser produtivo sem esforço algum. Então, basicamente, colocando muita pressão nessas meninas, apresentando essas ideias nessas mídias sociais. Então, indo direto aqui para as alternativas. Então, já passando para as alternativas aqui, certo? Vocês vendo aqui, mais uma vez no enunciado, focando no que eles querem de você. Now select the alternative in which all statements above are fully supported by text 1. Então, seleciona as alternativas em que essas ideias apresentadas são totalmente suportadas pelo texto apresentado. Totalmente, certo? Então aqui, só analisando pelos números apresentados, vocês já podem ver que a número 4 é verdadeira em todas elas. Beleza, não precisamos nem ler o número 4, vamos economizar tempo. Então vamos aqui começar pela 1. One drawback of that girl culture is that it can make people feel pressure to look perfect. A gente vê aqui a palavra pressure e a palavra perfect, beleza? Então ali, uma desvantagem dessa cultura de that girl pode ser que essas pessoas se sentem pressionadas a serem perfeitas. Essa é a ideia principal do texto, então sim, perfeito. A 1 e a 4 são verdadeiras. Aqui a 1 não aparece, removemos a C e a D. Focamos só aqui na A e a B, então vamos pular aqui para o número 5. That girl culture pressures people to live up to realistic standards and make life about appearance. Então, aqui é bem importante vocês focarem no positivo e no negativo. O que eles apresentam realmente aqui. Porque quase todas as palavras aqui aparecem no texto, mas a gente tem que focar na ideia principal. Essa cultura pressiona as pessoas a viverem de uma forma realista, e fazer com que a vida seja focada em aparência. Não tem nada realista nessa questão que eles apresentam, nesse tipo de cultura. Então, uma única palavra aqui mudou totalmente o sentido, certo? Nós já sabemos ali que não é um estilo de vida realista, cortamos a número 5. A única possível seria a letra B, que apenas a 1 e a 4 são verdadeiras. Nós economizamos tempo, não precisamos nem ler todas as alternativas, focando apenas naquilo que importa para vocês, que é cortar o tempo e conseguir responder essas respostas. E focamos no que é realmente importante para o estudante, que é economizar tempo durante a prova, cortar o máximo possível de alternativas, e focar apenas naquilo que o texto realmente apresenta. Vamos para a segunda questão de inglês, a número 16. Aqui, analisando o texto What does good sleep mean? E já focando aqui no enunciado, mark the alternative that most closely matches the main idea of text 2. Então, qual é a ideia principal do texto 2, certo? Vamos analisar aqui as questões. Uma das coisas que muitas vezes é relevante a gente pensar, que não vai ser sempre consistente, mas é algo a levar em conta, é que
muitas vezes as alternativas que são mais bem elaboradas, né, normalmente as mais longas, têm mais chance de estar corretas, né? Então nós podemos já começar dessa forma. Aqui na letra D, the analysis shows that regular sleep schedule and routines may be more important for health than simply getting a set number of hours of sleep. Se a gente for aqui analisar toda a parte, todo o texto, tudo isso aqui está exatamente até na ordem que eles apresentam essas ideias, certo? Então, tudo aqui nessa alternativa tem uma ligação direta aqui no texto, certo? E eles aqui utilizam as palavras more important, é mais importante para a saúde que simplesmente ter um número concreto de horas para dormir. Nesse aqui é exatamente esse tipo de linguagem que eles apresentam, certo? Utilizando ali mais importante, né, esse tipo de coisa. E muitas vezes eles não apresentam questões negativas, certo? Eles poderiam apresentar isso ao contrário, mas no texto original eles não fazem isso. Nos outros aqui, muitas vezes eles estão utilizando linguagem negativa, tá? Shows that erratic sleep patterns are better. Então, erratic aqui significa algo inconsistente, e aqui eles utilizam melhor. Algo inconsistente não é melhor para o seu sono. Isso já é algo lógico, então já podemos cortar. Consistency and timing in sleep have less impact on health than total number of hours of sleep. Aqui eles fazem um flip completo ali da ideia, certo? Consistência, né, e tempo. Na questão de quando se vem a dormir, tem menos impacto na saúde do que o número total de horas. Ali é exatamente o contrário que esse texto está falando. Behavioral interventions for sleep are crucial because timing and consistency don't affect health. Aqui, mais uma vez, eles quase que repetem a ideia da letra B, que o tempo e a consistência do seu estilo de vida não afetam a saúde. Mais uma vez, aqui eles utilizam a linguagem negativa. É sempre muito importante focar nas alternativas que têm alternativas positivas ou negativas. Seguindo então para o número 17. Aqui, analyze the conditionals below. Analise as condicionais abaixo. Então é bem importante aqui porque essa questão está focada na gramática. Então, vamos primeiro olhar aqui para as... O importante dessa questão é que ela está focada na gramática. Então, beleza, vamos focar nisso e já olhar aqui para as alternativas. Aqui, se nós olharmos para todas elas, o mais importante aqui é que na letra B está mostrando que todas elas estão corretas, exceto o número 8. Então, vamos lá, vamos começar pelo número 8 e ver se ela está incorreta mesmo. Aqui a número 8 ela já é mostrada também na letra C, então vamos confirmar se ela já está correta. I would work for the UN if I had been fluent in 5 languages now. Então, eu trabalharia para as Nações Unidas se eu já fosse fluente em 5 línguas agora. Ali eles misturam bastante vários tempos verbais numa frase só. Então ali é utilizado de uma forma bem mais complicada do que realmente seria. Nós já podemos confirmar que a 8 está incorreta. Removemos aqui a letra C. Então agora vamos olhar aqui para o resto. A letra B já está confirmando que o resto está correto. Então vamos focar aqui na A e na D para confirmar se ela realmente tem alguma diferença. Olhando aqui para a letra A e a letra D, vemos que a 3 só aparece em uma delas. Vamos ver então se a letra 3 está... a letra 3. Então vamos confirmar se a número 3 está correta. If it gets colder, we should light a fire. Então, se ficar mais frio, nós deveríamos acender um fogo. Aqui, tudo correto. Aqui está utilizando o presente, if it gets colder, e aqui, we should light a fire, adicionando uma possibilidade, né? Nós deveríamos. Então aqui, perfeito. Letra A está incorreta, está entre a B e a D. Vamos ver uma então que não tem na letra D, já que todas elas estão na letra B. Vamos para o número 2. The team will win the championship if it performs well in the first half. O time irá, já utilizando no futuro, vencer o campeonato se eles forem bem na primeira metade, no primeiro tempo, certo? Então, aqui, utilizando no futuro e aqui no presente.
está sendo utilizado da forma correta. A condicional aqui está no final da frase, mas isso é uma forma correta tanto no inglês quanto no português, certo? Então, apresentando a consequência primeiro. O time vai bem no campeonato, e aí é condicional, se eles forem bem no primeiro tempo. Aqui nós podemos confirmar então que a número 2 está correta, não tem aqui na letra D, então, consequentemente, a letra B é a única correta. Um detalhe bem importante que vocês devem prestar atenção também durante essa prova é que eles normalmente vão oferecer a data, né, utilizada ali diretamente da fonte em que eles usam para esses textos. Então, é importante que vocês tenham sempre isso em mente. Esse aqui, por exemplo, 31 de agosto de 2025. A grande maioria das questões ali oferecidas com textos nessa prova foram retiradas normalmente nessa exata data. Então, eles sempre... Vou ler direto do então. Tá sempre gravando, tá, amigo? Só voltar ao início, por isso que eu não tô nem olhando. As provas normalmente são feitas com 60 dias de antecedência da prova. Essa aqui em questão foi feita especificamente por volta de 45 dias antes da prova, mas é muito importante que você já tenha isso em mente, sempre estudando já Então é muito importante que você tenha isso em mente, estudando certas trends bem populares ali alguns meses antes da prova, que normalmente esses textos vão acompanhar essas coisas mais populares. Então vamos direto aqui para a questão 18, certo? Essa aqui, já olhando para o enunciado, eles apresentam preposições. Prepositions have been removed from it. Algumas preposições foram removidas. O que nós precisamos fazer é escolher quais são as alternativas aqui que vão apresentar as preposições corretas em cada um desses casos, ok? Então, indo direto aqui para o texto, nós podemos ver que eles têm um total de 6 palavras aqui, 6 preposições que foram removidas. Aqui com uma tabela mostrando todas as opções que vocês têm. Vamos iniciar ali já do começo. E aqui uma tabela mostrando todas as opções que vocês terão. Uma coisa bem importante que pode ser bem útil durante a prova é que, se vocês olharem aqui, tem algumas opções que são repetidas em todas as alternativas, certo? Então aqui, a palavra to repete na A e na B, for repete 2 vezes, of repete 3, of mais uma vez repete 2 vezes, na 5 aqui, o to repete 3 vezes, e na 6 o in repete 2 vezes. É algo que pode ser consistente, e nesse caso aqui da prova, ele ajuda bastante já, porque essa é a única alternativa que terá todas essas repetições inclusas. Não é algo que vai ser 100% do tempo útil para vocês, mas é algo muito importante para já deixar as alternativas ali mais difíceis nessas provas. Então aqui, vamos ali para a primeira parte do texto. The conveniences plastic offers led... Não vou fazer... The conveniences plastics offer led blank a throwaway culture. Então vamos lá. Nas alternativas que nós temos aqui, né, nós temos to, into e over. Então, over normalmente vai ser algo utilizado amplamente, então, por cima, digamos assim, e também o into vai em direção ou adentro de algo. Enquanto to é normalmente utilizado de uma forma mais direcionada, mais como para, certo? Aqui, o que eles mostram aqui na primeira frase, né? A conveniência dos plásticos, que os plásticos oferecem, levou a uma cultura de desperdício. Então aqui, essa parte... Então aqui já na primeira frase, nós já podemos remover várias opções, certo? A única aqui que é direcionada seria a palavra to. Nós já temos aqui apenas a A e a B, podemos já apagar todas as outras alternativas, certo? Então aqui, vamos focando. Na número 3, o of já repete, então, perfeito, não precisamos olhar ali a frase da 3. Na 5, mais uma vez, o to repete, podemos já cortar isso do nosso tempo. Então vamos aqui já continuar com o texto. No número 2, a throwaway culture that reveals material's dark side. Today, single-use plastics account blank 40%. Então, as duas alternativas que nós temos aqui. For, que vai ser ou para ou por. E by, que vai ser quando nós falamos
da questão de por como um autor. It was done by him. Foi feito por ele, certo? Então aqui, um deles é direcionado para alguém, certo? Direcionado para algum objetivo, e o outro mostra a origem disso. Então vamos ver aqui o que eles estão pedindo nessa frase. Eles mostrando aqui a consequência dessa cultura de desperdício, né? Do uso constante do plástico. Então aqui, hoje, esses plásticos de uso único são responsáveis, blank, 40%, certo? Então, neste caso aqui, são responsáveis por 40%. Nós já podemos inferir isso direto ali pela estrutura do texto. Eles são responsáveis. Beleza, nós sabemos que o material de origem é o plástico, eles estão falando ali da consequência, do resultado. Então isso é direcionado a algo. Não mostra aqui focado no material de origem. Nós podemos já saber que é o for, e todas as outras aqui já vão ser diferentes. Nós já podemos inferir que a letra A é a alternativa correta. Indo agora para a questão 19, mais uma focada em gramática, né? Neste caso aqui, eles oferecem duas palavras em parênteses e querem que você saiba qual delas que completa a frase corretamente. Olhando diretamente para as palavras em parênteses, nós podemos ver que é sobre a diferença, né, entre adjetivos e advérbios. Então aqui, por exemplo, já no número 1, nós temos as opções fast e fastly, certo? Então, o equivalente a rápido e rapidamente. Nessa primeira questão nós já podemos ver um detalhe bem importante. A palavra fastly não é tão comum, certo? Normalmente a palavra correta nesse caso é quickly. A palavra fastly existe, mas não é muito comum. Então, o que nós precisamos focar aqui, né? Vamos olhar para todas as questões aqui e vamos lá. She typed so blank that I couldn't keep up. Ela digitou tão. Neste caso, nós utilizaríamos então rápido ou rapidamente. Normalmente nós simplesmente utilizamos a palavra rápido. Ela digitou tão rápido que eu não consegui acompanhar. Então beleza, já temos ali fast, cortamos a A e a C. Fica apenas B e a D para nós acompanharmos. Na B e a D a palavra hard, aqui nós já sabemos que vai aparecer no número 2, não precisamos ler. Seguimos então para a 3, entre good e well. Good, a palavra bom, well, a palavra bem, certo? Então aqui vamos lá na número 3. The orchestra performed so blank. A orquestra se apresentou tão bom ou bem? Neste caso, nós obviamente utilizaríamos a palavra bem. Já sabemos que a resposta é well. Não precisamos ver o resto aqui. Nós já sabemos apenas lendo a 1 e a 3 qual é a resposta. Neste caso aqui, a letra D. Na questão 20, nós podemos analisar o enunciado e ver exatamente o que eles estão perguntando. No texto aqui, eles têm uma expressão, né, um idiom, já sublinhado em negrito. Nós podemos focar apenas nessa expressão, certo? A bitter pill to swallow. Beleza. Vamos aqui imaginar que nós não sabemos inglês, nós não sabemos exatamente o que é isso. Então, analisando o texto, isso já pode ajudar um pouquinho mais, né? Mas vamos lá. Aqui, focado em medicina, beleza? Natural. Ali, outra cognata importante. Esse texto aqui, em geral, a ideia dele é que muitas pessoas preferem medicinas naturais, esse tipo de coisa, e quando o fato de precisar de algumas medicinas e quando o fato de, às vezes, nós precisarmos de remédios artificiais. Isso. E o fato de, muitas vezes, nós precisarmos de remédios artificiais, isso pode ser algo mais difícil de aceitar. Então, aqui, eles utilizam essa expressão, a bitter pill to swallow, né? Uma pílula ou um comprimido amargo de engolir. Aqui, diretamente, né, nós podemos ler isso e, às vezes, já tocar no assunto. Eles estão falando de medicina, então eles estão falando de remédios aqui, de algum comprimido amargo. Ok, esse pode ser o ponto principal, né, desse texto. Mas aqui eles só querem saber o significado dessa expressão, desse idiom. Então, só de ser uma expressão nós já podemos saber que não vai ser algo literal, certo? Dificilmente uma expressão vai explicar exatamente o que ela quer dizer, né? Então vamos aqui para as opções. A decision that is simple to accept. Uma decisão que é simples, que é fácil de aceitar. Por que eles apresentariam então a palavra amargo, né? Aqui nós já podemos saber que vai ser alguma coisa negativa. Então,
essa decisão fácil de aceitar não conecta muito bem. An unpleasant truth or reality that must be accepted. Então, uma verdade que não é prazerosa, que não é fácil de aceitar, mas que ela deve ser aceita, porque ela é a verdade. Este aqui já é algo mais direto com o sentido dessa frase, certo? É um remédio, é algo que você precisa tomar e que é amargo. Não é porque ele é amargo que você não deve tomá-lo, certo? Vamos analisar então a letra C. Universal truth or reality that cannot be acknowledged. Então, aqui semelhante é o palavreado, né? Uma verdade universal ou uma realidade que não deve ser aceita, certo? Que ela não deve ser descrita. Então aqui, o que isso tem a ver exatamente com esse sentido negativo da frase, certo? Eles não falam exatamente ali de uma realidade que não deve ser aceita. O texto aqui, em geral, ele apresenta a ideia de que essa verdade de remédios sintéticos serem necessários pode ser uma realidade difícil de ser aceita por pacientes que muitas vezes preferem remédios naturais. Então aqui, uma verdade que não pode ser aceita, que não pode ser apresentada, não tem exatamente aquilo que a gente precisa. E na letra D, a literal bitter tasting pill. E na letra D, a literal bitter tasting pill that patients must take for their health. Aqui eles apresentam o sentido literal da expressão. Um comprimido amargo, né, literal, que muitos pacientes não querem tomar pela sua saúde. Como eu disse ali no início, né, eles estão falando aqui de um idiom, de uma expressão. Então, dificilmente o sentido vai ser literal. O único provável aqui seria a letra B, certo? Uma verdade que não é bem aceita, mas que é uma verdade inquestionável.